Bom dia, galerinha. Eu infelizmente não consegui ainda colocar o meu celular para passar o vídeo na horizontal. É um celular Xiaomi e eu não consegui. Tem alguns aplicativos, mas tá cheio já de aplicativo no meu celular. Mas vamos iniciar a aula aqui, né? Então, primeiramente, bom dia. Me chamo Eduardo Vedolin, sou professor, né, do estado e na rede da ETEC, e muito obrigado aí por quem está assistindo a aula aí. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como calcular o volume, né, das figuras espaciais. Então vamos lembrar que algumas figuras espaciais, né? Então a gente tem lá o cubo, a gente tem lá o paralelepípedo, né? A gente tem pirâmide, né? A gente pode ter também o cilindro e a gente pode ter o cone. Então eu vou tentar hoje, né, explicar como calcular o volume de todas essas figuras, né? Isso cai muito em vestibular, concurso público, no vestibular da ETEC. Aí eu tenho muito aluno da ETEC que vai prestar ETEC, que está assistindo as minhas aulas, né? Agradeço aí todos os alunos. Então basicamente é isso, né? Então, por que é uma figura espacial? Se você perceber, você tem, né, 3 dimensões. No caso aqui você vai ter essa, que é a mesma, e a altura. Aqui é a mesma situação, né? Ó. Aqui é a mesma situação, onde você tem o A, o B e a altura. Aqui o A e o B são iguais e o C vai ser sempre a altura, né? Então a gente vai ter a altura aqui, que é o C, né? Então tem um termo geral. Preciso só depois revisar como é que vai fazer todas essas contas. E a gente precisa entender que tem uma fórmula geral. A partir do momento que eu entendo, que eu consigo entender esse conceito da fórmula geral, eu consigo fazer qualquer volume. Então, você pode até fazer na prática, né? Pegar algo, tem aqui um cilindro, né? E calcular o volume desse cilindro. Pegar uma caixa e calcular o volume da caixa, né? Então isso é interessante, né? E vamos relembrar como é que calcula a área, porque a área da base vai ser extremamente importante, né? Por quê, professor? Porque a gente tem uma fórmula geral. Nossa, meus pincéis estão todos zerados hoje. Aula a semana inteira, né? Então vamos de azul hoje. E o que é a fórmula geral? É a área da base vezes a altura. Então, professor, se eu sei a área da base e multiplicar pela altura, eu consigo calcular qualquer volume? Sim. Ah, mas e o que tem ponta? Que seria a pirâmide e o cone. Eu já vou explicar isso e vou guardar um pouquinho para o final. Mas vamos lembrar primeiro como é que faz, né, as áreas. Então, eu tenho lá a área, eu ensinei na aula passada, né? Mas vamos dar uma relembrada rapidinho. Base vezes altura. Então aqui é 3, aqui é 4. 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados. Então a área, centímetros quadrados, metro quadrado, quilômetro quadrado. A gente vai ter aqui
Paralelo aqui, ó. Vamos pegar aqui, aqui não, aqui seria 3 vezes 4. Vamos pegar um quadrado agora, né? Que eu fiz. Vamos voltar aqui, né? Então, pegar um quadrado, 3 por 3, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrado. E 4 por 3, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Então, professor, mas tem o cilindro. Sim, concordo. Então, a gente tem que lembrar que se tiver lá um cilindro com 2 centímetros, lembra? Pi R ao quadrado, que é a circunferência, que é a área, desculpa. Então a área vai ser o pi, né? 3,14 vezes 2 ao quadrado. A área vai ser 3,14 vezes 4. E aí é só fazer a conta, né? 3,14 vezes 4 vai dar 16. 4, 5. E aqui 12 centímetros quadrado. Até aí, bom dia, né? Para quem tá aí acompanhando a aula. Então, a gente tem essa situação. Então, a gente precisa lembrar de como é que faz para calcular a base, que vai ser extremamente importante. Como assim, professor? Imagina que você tem lá um cubo. Vamos começar pelo cubo. Então a gente tem aqui um cubo. Lembrando, né? Todas as arestas serão iguais. Alguém está perguntando aí, professor, dá uma lembrada aí. É rápido, tá, gente? Então vamos lembrar. O cubo tem quantos vértices? Quem são os vértices? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cubo tem 8 vértices. Quantas arestas? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Arestas é lado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? E quantas faces? Tem 6, né? Como assim 6? 1, 2, 3, 4, que seriam as 4 laterais. 5 e 6, tampa e fundo. 6. Né? Então, vértices, arestas, e aí tem a relação de Euler. Mais pra frente a gente tenta dar uma lembrada nisso, né? Tudo bem? Mas vamos voltar aqui à fórmula. Lembra que eu falei pra vocês que se eu souber a área da base e multiplicar pela altura, eu sei o volume? Então a fórmula geral é a área da base vezes a altura. Vamos colocar aqui 3 e 6 de altura. Não, aqui é cubo, caramba. 3, então tudo igual, né? Então a área da base eu defino por 3 vezes 3 vezes a altura. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Né? Então fica muito fácil se eu sei a área da base. Né? Como é tudo igual, é só elevar ao cubo. Né? Senhor, dá outro exemplo. Vamos lá. Vamos mudar aqui. Lembrando que a gente está falando do cubo, né? Então, cubo. Não interessa, lembra o seguinte, você tem que calcular a área da base vezes a altura. Então se aqui for 4, então, área da base vezes a altura. Dá para enxergar aqui, né? Acho que dá. Queria que dê. Então, área da base vezes a altura. A área da base vai ser 4 vezes 4.
vezes a altura, que também é 4, porque todos os lados são iguais. Então aqui vai ficar 16 vezes 4, né? Que vai dar 64 centímetros cúbicos. Tem que lembrar que volume é cúbico. Tudo bem até aí? Tá, professor, o cubo é fácil. Concordo. Vamos pegar ali um paralelepípedo, né? É, aquele que você tem lá na rua, né? Essas ruas de paralelepípedo, elas são feitas assim, né? São peças, né, de rocha. Então a gente tem aqui, ó, por incrível que pareça, a mesma quantidade, né, de vértices. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 12 arestas e 6 faces. A mesma coisa, só que, vamos lembrar, área da base vezes altura. Ah, professor, você não colocou o valor ainda. Tá, vamos colocar aqui. Vamos fazer mudar aqui. Então eu vou colocar assim, ó. Área da base, A vezes B. Eu vou chamar a altura de C. Então vai ficar A vezes B vezes C. Ó, a área da base vezes o C, que é a altura. Então vamos colocar aqui, ó, 3, 4 e 5 de altura. Então eu teria a área da base, como se fosse isso aqui, né, ó. Vamos colocar aqui a área da base e multiplicado pela altura. Poderia ser uma piscina ou algo assim. Aí quem tem piscina em casa pode fazer o cálculo do volume, né, e depois ver quantos litros de água vai caber dentro. Então é o seguinte, ó. Então a área da base 3 vezes 4, eu gosto de colocar entre parênteses, vezes a altura, que é 5. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60 centímetros cúbicos. Professor, se for metro, a mesma coisa. Se for metro, 60 metros cúbicos. Se for quilômetro, 60 quilômetros cúbicos. Então, professor, dá outro exemplo. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Um pouco menor, 2 centímetros. Eu estou pondo diferente para a gente entender, tá? Fica mais fácil. 3 centímetros e 4 centímetros. Então tem lá um paralelepípedo, 2, 3, 4. Então lembra, área da base vezes a altura. Então área da base, ó, a base, vamos lembrar, né, pessoal? A base vai ser isso aqui, ó, que está em vermelho. Então a área da base vai ser 2 vezes 3. Seria mais ou menos assim, ó. Como se eu tivesse dividido em 2, isso aqui em 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 2 vezes 3. Achei a área da base. Posso até fazer separado, não tem problema. Vezes quem? A altura. 2 vezes 3 é 6. Vezes 4, 24 centímetros cúbicos. Tudo bem até aí? Então o construtor pode fazer isso, né? Principalmente para quem faz arte, né? Usa bastante isso. Quem vai fazer uma piscina, quem vai colocar algo dentro, né? Percebam que os sabões em pós todo mês mudam de embalagem, porque eles tentam de alguma maneira reduzir, né, o material utilizado para caber mais produto dentro, né? E todo o mecanismo para caber mais volume com menos material possível. Então a gente já explicou o cubo e o paralelepípedo, né? Daqui a pouco a gente volta a fazer alguns exercícios sobre isso. Então, mas professor, como é que eu faço a pirâmide? Ah, que legal. Todos que tiverem bico, todos, vamos pegar aqui a pirâmide.
Se você perceber a pirâmide, ela era, ou, né? Vamos pegar aqui. Olha que interessante, ó. Se eu pegar um ponto aqui, é um ponto aqui, ó, bem no centro, né? E traçar aqui, ó. Traçar aqui, traçar aqui e traçar aqui. Eu não tenho uma pirâmide dentro de um paralelepípedo? Tem uma pirâmide dentro do paralelepípedo. Então, daí que surgiu a ideia, né? Alguém pegou lá a pirâmide com as mesmas medidas de base, né? Ó, A e B, com a mesma altura, né? Com a mesma altura, pegou essa pirâmide, encheu isso aqui de água e colocou lá dentro. E verificou a água que saiu. A água que saiu tinha um total. Aqui não dá. Tinha um total de 1/3. A água que saiu. Então 1/3 de água que tinha um total aqui, vamos dizer que tinha 300 ml de água. Ou 300 alguma coisa. 100 saiu. E foi feita a experiência com outros, né? E toda a experiência verificava que 1/3 saía para fora. 1/3 saía para fora. Então se verificou que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra da fórmula geral? Área da base vezes a altura. Tudo que tiver ponta é 1/3. Tudo que tem ponta é 1/3 da fórmula geral. Professor, é sim. Vamos dar um exemplo. Preciso apagar isso aqui. Então, vamos pegar lá o exemplo anterior e vamos colocar aqui 2 por 2, né? Vamos pegar uma base quadrada, depois eu faço uma base retangular, por 3 de altura. Vamos lembrar a fórmula. 1/3 área da base vezes a altura. Fórmula geral. Lembra o conceito, não precisa ficar decorando um monte de fórmula. Área da base vezes a altura. A base aqui é quadrada, então vai ficar 1/3, 2 vezes 2, e a altura aqui é 3. Então vai ficar 1/3, 4 vezes 3. Existem duas opções. Multiplica aqui, depois divide. Depois eu faço da outra maneira, tá? E aqui vai ficar 12 por 3, que é 4. Tudo bem? Então, repetindo, eu fiz 3 vezes 4, 12. Aí 1 vezes 12 é 12, 3 vezes 1, 3, 12 dividido por 3 é 4. Mas também existe essa opção, né, professor? Ó, 1/3 vezes 4 vezes 3. Estou multiplicando por 3 e dividindo por 3. 4 centímetros cúbicos, muito mais rápido. O senhor dá outro exemplo usando a base quadrada, sim. Então, vamos pegar aqui uma outra base, né? Então vou pôr aqui base 4 por 4, lembrando base quadrada, depois eu vou fazer retangular. E altura 5, né? Então lembra a fórmula geral para calcular o volume. Quando tem ponta, é 1/3. Área da base vezes a altura. Então eu vou ter aqui, ó, 1/3
4 vezes 4 vezes 5. Então aqui a gente vai ter 1/3, 4 vezes 4, 16, vezes 5. Então aqui a gente vai ter 16 vezes 5, eu já sei, mas vamos montar, né? Vai dar 80, correto? 1/3 de 80. Aí, pessoal, em alguns concursos pode ser que esteja a resposta assim, né? Ou você tenha que fazer a divisão. Aí tem que fazer a divisão. Professor, eu preciso aprender a dividir. Então tem lá um canal do meu YouTube ensinando a fazer a divisão, né? Tudo bem até aí? E aí só fazer a divisão vai dar 20 de alguma coisa, né? Professor, eu vou fazer agora uma de base retangular, né? Só um momentinho. Então, vamos pegar aqui uma base retangular. Vou fazer bem, né? O mesmo processo. Depois eu vou pegar uma aula aí mais pra frente e explicar tudo sobre pirâmide, né? Que tem um apótema, é legal fazer a pirâmide plana para você entender que a altura desse triângulo não é a mesma altura da pirâmide, né? E tem que saber muito hipotenusa para calcular a área. Dá para calcular a área dessa pirâmide, né? A área que você montou ela, se você for montar ela, né? Então vamos dar algum exemplo aqui sobre uma pirâmide de base, né, retangular. Então vou pôr aqui, ó, 2, 3 e uma altura 4, né? Lembra o seguinte, ah, professor, tô com dúvida, não lembro. Faz lá um paralelepípedo de 2 por 3 por 4, calcula o volume e divide por 3, é a mesma coisa, né? Porque lembra, tem ponta, é 1/3, é a mesma coisa. Faz esse, calcula o volume e divide por 3, mesma coisa, né? Mas vamos 1/3 área da base vezes a altura. A gente chamou a altura de C aqui, tá, pessoal? Então 1/3, 2 vezes 3 vezes 4. Tem uma coisa interessante aqui, lembra? Ó, tá multiplicando por 3, dividindo por 3. Eu posso fazer o quê? Cortar. 2 vezes 4, 8 centímetros cúbicos. Professor, se for metro, põe metro. Tudo bem até aí? Então vamos. Ótimo. Então, a gente já viu o cubo, né? Que praticamente vai ser A vezes A vezes A, ou área da base vezes a altura, mesma coisa, né? Então, ou A ao cubo, então se é 2, 2 vezes 2 vezes 2, paralelepípedo, né? Então a gente vai ter aqui a área da base vezes a altura, que é o famoso ABC, né? E quando é pirâmide, 1/3 a área da base vezes a altura. Tudo bem até aí? Fechou. Agora a gente vai explicar um pouquinho do cilindro e depois do cone. Tudo bem? E aí depois a gente põe um exercício pra gente tentar fazer aí.
preciso dar uma limpada legal aqui. Senão daqui a pouco eu não consigo mais escrever. Essa luz é boa, mas tem que ficar limpando com veja a todo momento. Então, agradecer a quem está acompanhando o canal lá no YouTube, né? Então, tá gostando das aulas lá? Pode comentar, pedir aula lá, né? Da sugestão, se está entendendo, se não está. Meu canal no YouTube lá é Professor Eduardo Vedolin, como toda a minha rede social, né? Tudo bem até aí? Então a gente vai lembrar um pouquinho agora do cilindro. Então a gente vai ter aqui o cilindro, né? E o cilindro, ele tem aqui o raio. Basicamente, essa medida é igual a essa. E eu vou ter aqui uma altura, que a gente vai chamar de C, né? Tudo bem até aí? Professor, eu não lembro como é que calcula a área da base. Lembra, pessoal? Eu tenho aqui um cilindro, pode ser esse, independente, né? E eu tenho a área da base, né? A área da base é um círculo, né? Ó, que tem um raio, tem um diâmetro, independente como Então a gente vai ter o seguinte, vamos lembrar, área igual a πr ao quadrado. Tem exercício que a resposta vai estar em π, então a gente vai fazer primeiro usando o π, né? E aí depois a gente faz um exercício para o π valendo 3. Primeiro a gente vai resolver assim, vamos dizer que a gente tem um raio aqui de 2 centímetros e uma altura de 4 centímetros. Poderia estar o exercício assim, né? Ó, altura, o dobro do raio, né? Ó, aqui poderia ser x, aqui 2x, num exercício um pouco mais complexo, né? Mas vamos, área é igual a π vezes, quem é o raio? 2 ao quadrado, então a área vai ser 4π. Só que é o seguinte, lembra que volume é a área da base vezes a altura. A área da base eu já fiz 4π, agora eu tenho que multiplicar pela altura. Então o volume vai ser 16π centímetro cúbico. Tudo bem? Isso usando o π. Professor, dá mais um exemplo. 5. Né? Eu não vou apagar esse, só vou mudar os valores. Poderia fazer direto, não tem problema. Então, no cilindro a gente vai ocupar um pouco mais de tempo aqui por conta do π, né? Então vamos colocar aqui 4 centímetros de raio, poderia dar em diâmetro, que seria 8, né? Depende do enunciado. E aqui eu vou pôr 5 centímetros de altura, aqui não tá. Tem uma relação, né, que é 1,25, mas eu poderia colocar 1,5, 2, 3, alguma coisa assim. Então, lembre o seguinte, pessoal, é a área da base vezes a altura. Então, primeiro a gente vai calcular a área da base. A área da base é uma circunferência que tem um raio, né, e depois a gente vai multiplicar pela altura. Então, a área da base, πr ao quadrado. Primeiro eu estou calculando a área. Tudo bem até aí? Então aqui, ó, área vai ser π, vamos usar o π mesmo, o r, 4 ao quadrado, então a área vai ser 16π, mas eu tenho que calcular o volume, aí é só multiplicar pela altura, então o volume vai ser 16π vezes o 5, o volume vai ser 80π centímetros cúbicos. Professor, faz um exercício substituindo o π. Vamos embora. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse mesmo ou o anterior. Vamos fazer o anterior, depois a gente faz esse. Então esse exemplo aqui tem
o exercício anterior estava assim. Então a gente vai usar o π valendo 3. Geralmente no enunciado lá do π vai estar lá o 3. Ou 3,1, 3,14. E aí você olha sempre nas alternativas. Se as alternativas tiverem em π, resolve em π. Então vamos fazer agora o π valendo 3. Então a área da base vezes a altura. A área da base vai ser o πr ao quadrado vezes a altura. Π vai ser o 3 vezes 2 ao quadrado vezes 4. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4 vezes 4. 3 vezes 4 vezes 4 de novo por causa da altura. 12 vezes 4, 48 centímetros cúbicos. Então, essa figura aqui, se tiver 2 de raio, né? Aqui tem um pouco mais de 2 de raio, né? Então, mas seria basicamente isso. Depois a gente tenta fazer o cálculo disso aqui, certo? Vou fazer outro exemplo com o último exemplo que eu dei. Então vou colocar aqui, acho que o último exemplo foi o 4 e o 5. Lembra? Área da base vezes a altura. Então, área da base vai ser πr ao quadrado vezes a altura. E aí o π nesse exercício a gente vai usar o 3. 3 vezes 4 ao quadrado vezes 5, que é a altura. 3 vezes 16 vezes 5. 3 vezes 16, 48 vezes 5. Então a gente vem aqui, 48 vezes 5, 40, né? Aqui vai dar 20, 24. 240 centímetros cúbicos. Tudo bem até aí, pessoal? Então a gente já fez o cilindro, daqui a pouco eu faço uma revisão zona de tudo, né? Mais colocando letras, né? Pra gente entender. E agora a gente vai pro cone. Eu vou contar a historinha do cone primeiro. É basicamente próximo à historinha da pirâmide. Então, aqui eu tenho um cone que poderia ser entendido como aquele chapéuzinho de aniversário, casquinha de sorvete e assim vai. Mas algum dia teve a curiosidade de montar isso aqui com as mesmas medidas, encher isso aqui de água e colocar esse cone aqui dentro. O que ele percebeu? Que a água que saiu, imagina que fosse 300 ml, a água que saiu para fora, 100 ml. Então ele percebeu que 1/3 saía para fora. Então se 1/3 saía para fora, é bem parecido, não, é igual ao conceito da pirâmide, né? O que tem ponta, 1/3. Né? Então o volume que se colocou aqui dentro era 1/3 desse volume do cilindro. Então, o que a gente tem? Área da base, né? Vamos melhorar isso aqui, né? Lembra? Área da base vezes a altura. Só que como tem ponta, 1/3, área da base vezes a altura. Lembra da pirâmide? 1/3 área da base vezes a altura. Então vamos lá, professor. Se eu colocar aqui 2 centímetros, uma altura de 3 centímetros. Lembrando, preciso marcar um dia, uma aula, para explicar como acha o apótema, que é o G. Né? O G é essa inclinação aqui. Lembrando, gente, que a altura ela vai ser determinada lá de cima até o centro aqui, né? Ó. Não é essa medida não, tá? É essa aqui.
Então vamos calcular esse cone aqui. Então você tem lá um cone, 2 centímetros de raio e 3 centímetros de altura. Lembrando, como é que você vai medir a altura, gente? É daqui até aqui em cima. Não é aqui o que está deitado, não. Esse é o apótema. Então, a gente vai pegar aqui 1/3, área da base. Aí a gente tem que ficar ligeiro. Se o exercício não está dando lá o π a terceira e a resposta está em π, vai ficar πr ao quadrado vezes c. E aí a gente substitui esses valores. Então 1/3 π 2 ao quadrado vezes a altura, que é 3. Olha que coisa interessante, ó. Multiplica e divide por 3. Então eu vou ter 4π de resposta. Certo? Tudo bem até aí? Professor, e quando der o valor lá π igual a 3, então a gente faz a conta com o π, né? O mesmo processo. Então aqui 1/3, no lugar do π agora a gente vai pôr 3 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Eu posso cortar do mesmo jeito. Olha aqui, ó. E aqui eu vou ter 12 centímetros cúbicos. O senhor poderia ter 3.1, 3.14? Poderia, né? Então tem que ficar atento no enunciado. Vou fazer outro exemplo, né? E aí depois a gente vai começar a fazer exercício. Então vou apagar aqui a altura aqui e a forma. Primeiro a gente vai fazer com um π, depois com um π valendo 3. Então vou pôr aqui 4 centímetros de raio e 6 centímetros de altura. A gente vai calcular o volume desse cone. Então lembra a fórmula geral quando tem ponta: área da base vezes a altura. Então, área da base é um círculo. Então, 1/3, vamos fazer com o π, né? πr ao quadrado vezes a altura. E agora a gente substitui 1/3 π 4 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Então aqui a gente pode fazer uma coisa bem interessante, ó. 6 dividido por 3 é 2. Então eu posso simplificar aqui, né, ó. Então dividir por 3, dividido por 3, que vai dar 2. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes π 16 vezes 2, 32 π centímetros cúbicos. O senhor pode fazer direto? Pode. Não quer fazer isso? Faz diretão, né? Não tem problema. 1/3 π 4 ao quadrado vezes 6. 1/3 π 16 vezes 6. Aí você vai fazer 16 vezes 6, 16, 36, 96. Então vai ficar 1/3 vezes 96 π, né? Aí você vai fazer 96 dividido por 3 π. Aí você vai pegar o 96 dividido por 3, que vai dar 32 π do mesmo jeito, né? Só que você decide o que é mais fácil para você. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício com o π valendo 3. Vamos pegar o primeiro lá. Então a gente vai pôr aqui, vamos pôr outro, vai, professor. Pôr aqui 2 centímetros, 4 centímetros. Então tem que calcular o volume disso. Então lembrando a fórmula geral: 1/3 área da base vezes a altura. Sempre, né? Tem ponto,
É isso. Então 1/3 é da base, πr ao quadrado vezes a altura. Agora a gente vai usar o π valendo 3. Então 1/3, né, o π é 3, 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Lembra aquele processo? Eu posso cortar, porque está multiplicando e dividindo. Então eu já corto aqui, vai ficar 4 vezes 4, 16 centímetros cúbicos. Tudo bem até aí, pessoal? E aí poderia ser 3,1, 3,14 e assim sucessivamente. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Imagina que você tem uma situação assim, ó. Em um exercício, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho duas figuras. Eu tenho a pirâmide e eu tenho o cubo. Se eu somar as duas, eu vou ter o volume total. Então vamos entender o seguinte. Imagine que lá no exercício ele dê a altura total. E ele fala que o lado do cubo de baixo é 4. Então fica óbvio, né? Que se eu tenho aqui para baixo 4, aqui para cima vai ser 4. E quem vai ser a base aqui, ó? 4 por 4 por 4, e aqui também vai ser 4 por 4. E aí eu consigo calcular. E de uma maneira bem fácil. Se eu calcular o cubo primeiro, 1/3, ó, esse é semelhante, só foi, né? Se eu calcular esse, eu consigo calcular esse muito mais rápido. Vamos lá. O cubo é área da base vezes a altura. Então eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. Aqui eu vou ter 16 vezes 4, 64 centímetros quadrados. Tudo bem até aí? E aí, uma coisa interessante, né? Vai dar dízima. Então eu vou ter aqui, na hora que eu for fazer a pirâmide, né? Então eu já tenho o cubo 64 centímetros cúbicos. Agora eu vou fazer da pirâmide. Vou fazer uma tradicional. A pirâmide vai ser 1/3 a área da base vezes a altura. 1/3, que vai ser 4 vezes 4 vezes 4 também. 1/3, 64. 64 dividido por 3. E a gente vai ter que fazer a conta, não tem jeito. Então a gente vem aqui, né, ó, 6, vai dar 2, 6, 0. O 4 dá 1, 3, sobra 1. Então 21,333. Então totalizando, né, 85,333 centímetros cúbicos. É só somar as duas, certo? Professor, dá outro exemplo. Sim. Imagina que a gente tem uma situação assim, ó. E aqui um lápis, né? Pega lá um lápis e tá lá aqui a altura, aqui a altura e determinando o raio. Vamos pôr aqui 3, altura 6 e altura aqui 3 novamente. Então o que a gente vai fazer? Lembra? Eu tenho o cone e tenho o cilindro. Os dois somados vai dar o volume total.
Quer fazer separado? Fica à vontade. Vou fazer o cilindro primeiro. O cilindro, lembra? A área da base vezes a altura. O cilindro vai ser o que? πr ao quadrado. Então a gente vai pegar aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. Então aqui vai ficar, vamos usar o π valendo 3. Não vai ficar mais fácil, mas depois a gente faz com o π. Então 3 vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Então aqui eu vou ter 27, né? Ó. 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27 vezes 6. Então venho aqui, 27 vezes 6, que vai dar 42, 12, 16, 162 centímetros quadrados, ou cúbicos, que eu já estou fazendo aqui direto. Então aqui vai ser 162 centímetros cúbicos. Agora tem que calcular o cone. O cone poderia estar no iniciado, que a altura é a metade do cilindro. Então eu venho aqui, vou precisar, vamos fazer aqui o cone 1/3 área da base vezes a altura. Vamos lá, pessoal, 1/3, que é a área da base, a gente até calculou, que é 27 vezes a altura, que é 3. E aí você vai fazer lá 27 vezes 3, 21, 6, 81. Ou você poderia fazer o que, gente? Aqui, ó, 27 centímetros cúbicos. E aí é só somar, né? Ó, 9, 8, 189 centímetros cúbicos. Então vamos fazer uma revisão, senão não vai dar tempo. Só tenho 10 minutos aí. Vou apagar aqui, depois pausa, né? Tenta fazer. O legal é que depois vocês podem reassistir o vídeo. Então, vamos lá. Cubo, A vezes A, ou A ao cubo, ou A vezes B vezes C na fórmula geral, né? A área da base vezes a altura. Paralelepípedo, mesma coisa, pessoal, né? A área da base vezes a altura. Aí entra a pirâmide de base quadrada. Ah, professor, faltou, né? Lembra? Quando tem bico, é 1/3 área da base vezes a altura, né? Gente, quando eu falo AB, é a área da base. O C é a altura, né? Ah, professor, e quando for uma pirâmide de base paralelepípedo ou retangular, desculpa, é a mesma coisa. Base vezes cilindro. Área da base vezes a altura. Quem era da base, lembra? πr ao quadrado vezes a altura. Aí tem que lembrar. Na aula da semana passada aqui também já está no YouTube, né? Assista se você não assistiu. A área das planificações. E finalizando o cone, né? O cone tem ponta, lembra? 1/3 área da base vezes a altura. Lembrando, quem é a área da base? 1/3 πr ao quadrado vezes a altura. Vamos retomar aqui tudo, pessoal, porque já o cubo, área da base vezes a altura, fórmula geral. Bate sempre nessa tecla, pessoal. Calculou a área da base
né? Multiplica pela altura. Qualquer sólido, né? Eu estou sem nenhum aqui no momento. O paralelepípedo, a mesma coisa, área da base vezes a altura. Gente, já quer testar assim? Vai dar a mesma coisa, mudou, também vai dar a mesma coisa. A pirâmide de base quadrada, mesma coisa, né? Ó, calcula a área da base, né? E multiplica pela altura, 1/3. Lembra, tudo que tem ponta. É interessante lembrar que a pirâmide, alguém está perguntando aqui para mim no WhatsApp, ela tem 5 vértices, né? Tudo bem? Diferente lá do cubo e do paralelepípedo. Então aqui tem uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base retangular, é a mesma coisa. Área da base vezes a altura. Então calculou a área da base, que é isso, onde está a base, isso, vou explicar. A base está aqui, né, ó. Então é só você calcular a área da base e multiplicar pela altura. Tudo bem? E a gente vai no cilindro. Professor, explica aí quem é a base. A base é isso, gente, ó. Professor, se o exercício estiver de lado, vira a folha. Põe o cilindro, ó, se estiver de lado, põe o cilindro de pé. Né? Depois, se alguém souber fazer no celular Xiaomi virar horizontal, porque eu preciso de uma lousa gigante, gente, né? Então se a base estiver aqui, vira ela, então a base vai ficar aqui, ó. Calculou a base e multiplica pela altura. É a mesma coisa que você colocar várias moedinhas uma em cima da outra. Calculou a primeira moedinha, 10 moedinhas, vai ser 10 vezes o volume da primeira. E o cone, a área da base, né? Só que como tem ponta, 1/3 área da base vezes a altura. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a aula, né? Muito obrigado mesmo. Depois eu vou salvar, fica aqui no Facebook. Depois eu edito e jogo lá no meu YouTube. Sigam lá meu canal, tem no Instagram também. O Instagram, né, eu vou tentar começar agora a colocar as aulas lá também. Tá? E agradeço a todos os alunos que estão assistindo as minhas aulas no Twins, né? Que estão assistindo no Classroom, que são os meus alunos mesmo. E na verdade essa aula aqui é só para fomentar, né, um projeto da Escola Amos junto com a ITEC de Jandira. E os meus alunos que têm pedido aí, eles vão mandando mensagem: professor, faz essa aula. E aí a maioria manda a mensagem, né? E eu escolho não, né? Só o que mais o pessoal pediu, eu dou a aula, tá? Próximas sugestões, ou escrevam aqui nos comentários, ou escrevam lá nos comentários lá no YouTube. Valeu, galerinha, bom sábado, né? Pra quem tá trabalhando aí, um bom trabalho. Assiste depois, né? O bom que a internet proporciona isso, tá? Muito obrigado, hein?